Boa noite. O presidente dos Estados Unidos está fazendo neste momento o seu discurso anual ao Congresso. Uma tradição de prestação de contas e anúncio de prioridades do Executivo Federal, que desta vez é também um marco na campanha eleitoral. Joe Biden, hoje atrás de Donald Trump nas pesquisas, tem nesta noite a maior janela de audiência até a votação de novembro. Ele está aproveitando para destacar dados positivos da economia sob sua administração, defender seu desempenho na complicada questão dos imigrantes ilegais e falar da preservação do direito ao aborto, tema que os democratas esperam explorar contra Trump. Você vai ver também. Polícia do Rio tenta, mas não consegue prender chefão do jogo do bicho. Na Zona Norte, outra operação com tiroteio na Avenida Brasil e 15 milicianos presos. Feminicídio, uma mulher morta a cada 6 horas no país. Alimentos mais caros, na maioria das capitais, é o segundo mês consecutivo de alta na cesta básica. Inovações para aumentar a produtividade no campo e reduzir danos ao meio ambiente. Como funciona o descarte e a reciclagem de embalagens de agrotóxicos. Exposição em São Paulo traz obras de protesto de artistas do movimento LGBTQIA+. E no futebol, Vasco vence nos pênaltis e avança na Copa do Brasil. Começamos com o discurso do Estado da União, feito todo ano pelo presidente dos Estados Unidos no plenário da Câmara. Só que desta vez o presidente é também candidato à reeleição e está aproveitando esse momento de grande visibilidade para defender seu desempenho no cargo e marcar diferenças com o adversário. Nós vamos ao vivo à capital Washington falar com a correspondente Raquel Krahenbuhl, que está acompanhando tudo direto do Capitólio. Boa noite, Raquel. Oi, Renata. Boa noite a você, a todos. Renata, clima de campanha aqui no plenário da Câmara. Joe Biden entrou e foi recebido com gritos de mais 4 anos por correligionários democratas. Ele tirou selfies com parlamentares, foi o Joe Biden mais autêntico e espontâneo que a campanha está deixando ele ser, sem os controles dos últimos anos da Casa Branca. De cara, ele falou dos temas de liberdade e democracia, uma mensagem direta à oposição republicana. Fez uma referência ao nazismo e à guerra civil dos Estados Unidos, lembrando que desde esses tempos sombrios, os Estados Unidos e o mundo não viviam ameaças tão sérias da democracia e a liberdade. Já no início, ele mandou uma mensagem ao presidente russo, Vladimir Putin. Disse que não vai abandonar a Ucrânia. Pediu que o Congresso aprove a ajuda adicional ao país. E ligou o que está acontecendo lá na Europa com o que aconteceu aqui, neste prédio do Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Donald Trump invadiram o Congresso para impedir a transferência pacífica de poder. Nesses 2 episódios, Renata, ele criticou o ex-presidente, sem falar o nome de Donald Trump. Disse que Trump deu carta verde a Putin para fazer o que quiser e que isso é inaceitável. E também falou que foi nesse momento até o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, concordou com a cabeça. E disse também que Trump, como outros republicanos, tentam esconder a verdade sobre o 6 de janeiro e que ele não vai deixar isso acontecer. Mais uma questão agora sobre política externa. No final, ele falou sobre política externa bem no começo, por pouco tempo. A maior parte do discurso foi sobre política doméstica, não externa. Mas no final, ele voltou a falar de política externa agora e falou sobre Gaza. Disse que Israel precisa fazer mais para proteger civis em Gaza. Voltou a defender o direito de Israel de se defender, mas também falou que mais precisa ser feito para os civis ali de Gaza. Inclusive, Renata, ele anunciou que os Estados Unidos vão criar um porto na faixa de Gaza para que navios possam levar ajuda humanitária. E voltou a defender também uma solução de 2 estados, um palestino e um israelense, ali na região. Renata. Raquel, ainda sobre os temas que ele já abordou no discurso, quero te ouvir sobre 2 internos. A questão da imigração pela fronteira com o México, que é uma questão que a gente sabe faz o Biden sangrar nas pesquisas, ele é muito questionado por isso, e a questão da preservação do direito ao aborto, que os democratas, como eu disse no início do jornal, esperam usar contra Donald Trump em novembro.
É isso, depois que a Suprema Corte derrubou, Renata, o direito ao aborto há quase 2 anos, esse é um tema que tem energizado, motivado eleitores democratas, especialmente mulheres e os mais jovens, às urnas, desde a eleição legislativa de 2022 e durante as eleições especiais. E por isso Biden fez uma defesa enfática dos direitos reprodutivos das mulheres, inclusive muitas mulheres democratas estavam vestindo branco ali por causa disso exatamente. Biden, inclusive, trouxe 2 convidadas para cá, uma que sofreu, que o médico fez a recomendação para que ela tivesse um aborto e ela não pôde ter porque estava no estado do Texas, onde estava proibido, e uma outra mulher que não conseguiu ter um filho porque teve o direito de fazer uma reprodução in vitro, uma fertilização in vitro, também não foi permitida no estado do Alabama. Então ele fez uma defesa desses direitos às mulheres em estados republicanos que estão querendo acabar com esses direitos. Sobre imigração, sim, um tema central dos republicanos, ele reconheceu a necessidade de uma reforma, mas diz que não vai demonizar os imigrantes, dizendo que eles não envenenam o sangue dos Estados Unidos, como Donald Trump vem dizendo durante essa campanha. Ele também falou que não vai separar famílias, que não vai banir pessoas por causa de uma fé, como também Donald Trump disse que vai fazer, como ele fez e disse que prometeu fazer novamente se for reeleito. Ele disse que, ao contrário do antecessor, no primeiro dia do cargo, ele apresentou um plano abrangente para reformar o sistema de imigração aqui dos Estados Unidos e proteger a fronteira, mas que até agora o Congresso não aprovou essa reforma abrangente. É um tema muito complicado aqui no Congresso americano, que não passa há mais de 2 décadas. E ele disse que eles podem continuar brigando sobre questões ali da fronteira, ou podem consertar juntos. Essa que é um problema muito sério aqui nos Estados Unidos. A gente vê uma preocupação ainda maior dos eleitores republicanos. É um aspecto que Donald Trump fala muito forte com os eleitores dele, especialmente com a base trumpista. Conversando com eleitores, é isso que a gente percebe, esse apoio dos eleitores trumpistas por causa disso, mas do lado republicano a gente vê que tem outras prioridades também na mente dos eleitores. Renata. Muito obrigada, Raquel. Bom trabalho para você aí. Nós continuamos a falar sobre o discurso do Estado da União, mas agora vamos a Nova York para ouvir o Guga Chakra, que também está acompanhando. Guga, boa noite para você. Um discurso de grande audiência. Dificilmente, se é que vai aparecer outra oportunidade para o presidente ser ouvido por tanta gente, né? Elencando aí prioridades, marcando diferenças. A campanha tinha toda uma expectativa de que isso pudesse energizar a campanha do Biden, que vive um momento de muitos questionamentos. Pelo que ele disse, pela maneira como ele se apresentou, dá para imaginar que vai ser assim, Guga, ou você acha que não vai ser para isso que essa noite vai servir? Bom, boa noite, Renata, boa noite a todos. Olha, Renata, o Biden aproveitou e bem esse momento. O discurso do presidente dos Estados Unidos ficou muito acima da expectativa. No tom, ele teve um tom duro, falou com firmeza o tempo todo, em alguns momentos, chegando ali a improvisar, batendo de frente com republicanos que tentaram fazer algumas intervenções. Assim, foi muito bem nesses momentos, conteúdo muito forte, como a Raquel descreveu, abordando temas de política doméstica, claro que vendendo o peixe dele, vendendo o que ele vê como conquistas do governo dele ao longo desses últimos 3 anos. Também questões de política externa ele abordou bastante, tentando colocar ali os republicanos numa situação constrangedora, especialmente no que diz respeito à guerra da Ucrânia. Também fez anúncios importantes, esse anúncio que a Raquel mencionou agora, sobre o possível que os Estados Unidos pretendem construir um pier flutuante para que navios possam levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Ele abordou bastante esse tema da questão do conflito ali, frisou bastante a questão de Israel ter o direito de se defender, mas ele mencionou que 30 mil palestinos foram mortos por Israel no conflito. Esse é o número agora dos Estados Unidos, um número igual ao que o Hamas vinha divulgando. Mas olha, Renata, com certeza esse discurso do Biden hoje teve um peso muito forte, será capaz
de sim energizar a base dele, que estava desanimada, questionando muito a capacidade dele, a idade dele, alguns dizendo que ele estava senil. Hoje ele se mostrou um líder extremamente enérgico, firme e que está pronto para bater de frente contra o Trump nas eleições em novembro. Importante ter esse termômetro, Guga, para além do que ele disse, como ele disse, né? Guga, muito obrigada, bom descanso para você. Depois de 2 séculos de neutralidade, a Suécia se tornou, nesta quinta-feira, o 32º país integrante da Aliança do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O secretário de Estado americano saudou o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson. Antony Blinken chamou o ingresso da Suécia de histórico e disse que ele torna a OTAN mais forte do que jamais foi. Kristersson afirmou que os suecos estarão à altura das expectativas de todos os aliados. A Suécia, assim como a Finlândia, decidiu se juntar à aliança depois da invasão russa à Ucrânia. Esses países foram estimulados pelo artigo 5, que diz que um ataque contra um dos integrantes é um ataque contra todos os países da OTAN. País de pequena população, a Suécia não tem um número expressivo de militares, mas suas forças são bem equipadas com armamentos modernos e de fabricação própria. A Rússia prometeu, na semana passada, tomar medidas em reação à entrada dos suecos na OTAN. O Kremlin diz que ainda vai avaliar as condições e a extensão da integração da Suécia à aliança. Vindo agora ao Brasil para falar de violência contra a mulher. No ano passado, registramos, em média, um feminicídio a cada 6 horas. É o maior número desde 2015, quando a lei incluiu o crime no Código Penal. Quem traz detalhes para nós ao vivo de São Paulo é a Fernanda Carvalho. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Renata. Boa noite também a você que nos assiste. Renata, desde 2015, como você falou, até o ano passado, 10.655 mulheres foram mortas. E esse número vem crescendo ano a ano, como a gente pode observar agora no gráfico. Em 2023, 1.463 mulheres foram assassinadas, um aumento de 1,6% em relação a 2022. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que no ano passado, o estado com maior taxa foi o Mato Grosso, com 2,5 mulheres assassinadas por cada 100 mil. Acre, Rondônia e Tocantins vêm logo na sequência. Os dados mostram que no Brasil há um contínuo crescimento da violência contra a mulher. E o que é ainda pior é que, de acordo com a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, esses números podem ser ainda maiores. Infelizmente, esses números ainda são subestimados, então nós ainda temos subnotificação. Existe uma certa dificuldade ainda por parte de algumas polícias civis em fazer a tipificação adequada desses crimes de ódio, desses crimes de ódio contra o sexo feminino. Apesar de nós termos um número tão elevado de feminicídios e estarmos convivendo com esse crescimento contínuo desde 2015, a verdade é que os números são ainda maiores do que a gente tem conseguido medir. Fernanda, vamos descer um pouco mais a detalhes nesses números e observar em que regiões se comete mais violência contra a mulher. Claro, Renata. A região centro-oeste é a que apresenta a taxa mais elevada. Nos últimos 2 anos, chegando a 2 mortes por cada 100 mil. Isso é 43% acima da média nacional. A segunda região mais violenta para as mulheres é a norte, com taxa de 1,6 por cada 100 mil. As regiões Sudeste, Nordeste e Sul registraram taxas de feminicídio abaixo da média nacional. Para a presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de São Paulo, Isabela Castro, com o avanço das leis voltadas para proteger as mulheres, o comportamento delas também vem mudando ao longo dos anos. Mulheres estão mais conscientes dos seus direitos, estão conseguindo impor limites, impor barreiras a toda essa agressão masculina ao seu redor. Então, antigamente, a mulher era sempre submissa, ela aceitava e ela se curvava a esse cenário. Hoje em dia, não. Hoje a gente tem a política de mete a colher sim, a gente procura conscientizar
todas essas vítimas de que aquela situação não é normal. Então, isso tudo é uma construção social que está vindo aqui de uma transformação. Apesar dessa mudança de comportamento das mulheres, o desafio daqui para frente é fazer com que cada vez mais essas leis criadas para proteger possam de fato garantir que elas não sejam assassinadas e, na maioria das vezes, por seus companheiros ou ex-companheiros. O que nós ainda não temos conseguido fazer é garantir que essas leis se traduzam em proteção para as mulheres na ponta, ou seja, que essas leis se tornem políticas públicas de fato de acolhimento, fazendo com que as redes de proteção funcionem e fazendo com que essa mulher que está exposta à violência, e especialmente à violência doméstica, que ela consiga acessar um equipamento estatal, pedir uma medida protetiva de urgência, porque a medida protetiva de urgência é hoje um instrumento mais eficaz que a gente tem de proteção dessa mulher. Fernanda, muito obrigada. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil e o Ministério Público montaram uma grande operação para prender Bernardo Belo, apontado como um dos maiores chefes do jogo do bicho na cidade. Ele é procurado desde cedo, mas até agora essa operação toda não conseguiu encontrá-lo e então ele é considerado foragido. Ao vivo, o Edivaldo Dondossola tem as informações para nós. Boa noite, Dondossola. Oi, Renata. Boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. O bicheiro já tem 5 mandados de prisão em aberto contra ele. Dessa vez, a acusação é pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os agentes estiveram em endereços na cidade do Rio e também na Baixada Fluminense, mas não encontraram o principal alvo das buscas. Trata-se de Bernardo Belo, apontado pela polícia como um dos maiores chefes do jogo do bicho na cidade do Rio. Essas investigações começaram depois da morte de um advogado em 2022 na cidade de Niterói, na região metropolitana. O advogado Carlos Daniel Ferreira Dias representava o sócio de Bernardo numa empresa que vendia kits para churrasco. Segundo a polícia, Bernardo e o sócio se desentenderam e o advogado incentivou o cliente a denunciar Bernardo Belo. O advogado acabou morto logo depois. Relatórios financeiros interceptados pela polícia apontam que os lucros dessa empresa de churrasco eram superfaturados e usados para justificar os ganhos da quadrilha com atividades ilícitas, como o jogo do bicho, por exemplo. Outra atividade superfaturada, segundo a polícia, era a venda de roupas numa loja da zona oeste do Rio. As investigações revelaram uma movimentação de mais de 70 milhões de reais em 7 meses. Isso tudo durante a pandemia de Covid. Os agentes estiveram na chamada Casa de Vidro, na Barra da Tijuca, um dos endereços de Bernardo Belo. Mas quem está morando lá é o jogador do Flamengo, Eric Pulgar. Ele mostrou aos policiais que aluga o imóvel da ex-mulher de Bernardo Belo, Tamara Garcia, por R$70 mil ao mês, pagos em dinheiro vivo. Tamara é filha do bicheiro Valdomiro Paes Garcia, o Maninho, morto em 2004. Ela e o jogador não são investigados. Na ação de hoje, 13 pessoas foram denunciadas. Além de Bernardo Belo, 2 homens ainda são procurados e outros 5 alvos já estavam na cadeia, Renata. Dondossola, nada de Bernardo Belo, mas numa outra operação foram presos milicianos. Exatamente isso, Renata. E essa operação foi da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, SADRACO, da Polícia Civil, da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. O cerco foi numa das principais vias expressas da cidade. Olha só, a Avenida Brasil registrou vários quilômetros de engarrafamento nas primeiras horas da manhã, justamente no momento em que muitas pessoas iam para o trabalho. Os criminosos, que fazem parte de uma quadrilha de milicianos, foram cercados no momento em que voltavam de uma comunidade da Zona Oeste. Nessa região, eles travam uma guerra contra uma facção de traficantes. A movimentação dos bandidos vinha sendo monitorada há vários meses pelos investigadores. No momento em que o grupo foi interceptado, houve uma intensa troca de tiros com a polícia. A ação de hoje já vinha sendo preparada já há algumas semanas, a parte operacional, e a investigação já acontece há alguns meses. Milicianos estavam em deslocamento, voltando para o seu território de origem, qual seja Santa Cruz,
vindo de um território onde há disputa pelo domínio daquela região, da onde eles vieram. No bando havia 16 milicianos. 9 foram detidos e levados para a cidade da polícia. Outros 6 bandidos feridos foram encaminhados para o hospital. Nenhum deles em estado grave. E um dos milicianos conseguiu fugir. Os criminosos usavam uniformes e coletes à prova de bala, parecidos com os das polícias civil e militar. Mas a polícia nega que esses equipamentos pertençam às corporações. Durante a operação, os agentes apreenderam 12 fuzis, 7 pistolas e mais de 1.000 cartuchos de munição. Renata. Muito obrigada, Dondóssola. Bom, agora nós vamos falar de eleições municipais deste ano no Brasil, por uma data importante que começou nesta quinta-feira. Eu estou falando da janela para que vereadores no exercício do mandato troquem de partido sem risco de perder o mandato. Essa janela se abriu nesta quinta-feira, ao vivo de Brasília. Quem explica tudo para nós é a Heloísa Torres. Boa noite, Elô. Boa noite para você também, boa noite a todos. Na prática, né, Renata, essas negociações para as trocas de partido já começaram há meses. O prazo que começou hoje é para oficializar a migração para a legenda que o vereador ou vereadora vai concorrer em outubro. Essa janela partidária termina no dia 5 de abril. Fazendo a troca nesse período, não há o risco de perder o mandato. E por que se troca de partido? Em geral, para ter mais chance de se eleger. É que a eleição para o cargo de vereador é pelo sistema proporcional. Depende da votação nos partidos, nos candidatos e de um número mínimo de votos, os chamados quocientes partidário e eleitoral. Isso que define a quantidade de vagas que cada partido vai ter. É um cálculo complexo mesmo. Agora, o eleitor deve ficar de olho nesse troca-troca, como chama a atenção o cientista político Naue Bernardo. A pessoa precisa se sentir representada, não apenas pelo parlamentar, pela figura do vereador ou do deputado, mas também pelo partido que essa pessoa acaba ingressando. O partido é uma estrutura que vai além da estrutura de poder ou monetária. É uma estrutura que diz respeito a uma comunhão em prol de uma determinada ideologia. Infelizmente, ainda temos uma tendência muito grande a descuidar dos votos que são dados para o legislativo. E o poder legislativo é tão importante quanto o poder executivo. E na última eleição, 68% dos vereadores e vereadoras trocaram de partido, segundo o levantamento do G1. Muita troca, né, Renata? Muita gente vai acompanhando e no final ali, em abril, a gente tira o saldo disso aqui com a tua ajuda. Muito obrigada, Elô. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, concedeu hoje liberdade provisória ao deputado estadual pelo Espírito Santo, Capitão Assunção, do PL. Ele terá que cumprir algumas restrições, como não usar redes sociais e entregar o passaporte. Assunção foi preso no dia 28 de fevereiro por descumprir medidas cautelares determinadas pelo Supremo. A decisão de Moraes acontece depois que a Assembleia do Espírito Santo votou pela revogação da prisão do deputado. A Constituição do Estado prevê que a prisão de um parlamentar seja submetida à validação da Casa. Assunção é investigado por participação em atos antidemocráticos, envolvimento em esquema de fake news e ataques ao STF. No próximo bloco, o custo da cesta básica subindo pelo segundo mês consecutivo. Voltamos para falar do custo da cesta básica, que aumentou em 14 capitais brasileiras. Quem tem os números para nós e vai trazer ao vivo de Belo Horizonte é a Cláudia Mourão. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, essa pesquisa do custo da cesta básica é feita mensalmente em 17 capitais do país. Entre janeiro e fevereiro, as altas mais significativas foram no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador. Agora, as maiores reduções foram registradas em Florianópolis, Goiânia e Brasília. Considerando o preço da cesta básica, o Rio de Janeiro ficou em primeiro lugar com a cesta mais cara, avaliada em R$ 832,80. Em seguida, São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis. E o DIEESE também calculou que, em fevereiro, seria necessário um salário mínimo de R$
R$ 6.996,36 para se manter uma família de 4 pessoas no Rio de Janeiro, por exemplo. Ou seja, seria preciso reajustar o salário mínimo, que hoje é de R$ 1.412, em quase 5 vezes. Dentre os vilões da cesta básica estão o feijão, que teve aumento em todas as capitais, e a banana, que teve reajuste em 16 das 17 capitais. Já o óleo de soja teve redução em 15 capitais. De acordo com a supervisora da Cesta de Alimentos do DIEESE, a Patrícia Costa, a alta de fevereiro chama a atenção por ter sido a segunda consecutiva depois de quedas no ano passado, e tem 2 motivos principais. A gente passa por uma questão climática difícil, um excesso de calor muito abafado, em determinadas regiões muita chuva, e a gente sabe que o clima ele é um dos componentes que não se tem controle e que acaba afetando a produção de quase todos os bens in natura. O segundo fator está correlacionado à demanda externa. Então, a gente tem vários produtos da cesta básica são commodities. Quando você tem um aumento da demanda externa, o preço internacional sobe e aqui dentro o preço interno também sobe. Cláudia, aproveitando que a gente está falando de alimentos, eu quero te ouvir sobre a nova lista de itens da cesta básica divulgada hoje pelo governo. Renata, essa nova cesta básica só tem alimentos in natura ou minimamente processados, além de ingredientes culinários. Os ultraprocessados ficaram de fora. Pelo decreto, passam a fazer parte da cesta básica os seguintes grupos de alimentos: leguminosas, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, carnes e ovos, leites e queijos, açúcares, sal, óleos e gorduras, café, chá, mate e especiarias. Essa nova lista faz parte de uma política pública do governo federal voltada à segurança alimentar e ao combate à fome. A gente não está tratando de substituição de alimentos. A questão importante aqui nós estamos dispondo sobre a composição de uma cesta básica, considerando a diversidade de hábitos alimentares e a diversidade regional do país. E com isso nós pretendemos orientar políticas, programas e ações que fomentem um sistema alimentar mais saudável e sustentável. Ainda segundo o governo, essa nova cesta afeta, por exemplo, compras para hospitais públicos, universidades e forças armadas e também a distribuição de dinheiro do orçamento público. A expectativa de especialistas é de que as verbas federais que financiam a agricultura sejam destinadas com mais ênfase para a produção desses alimentos. Renata. Muito obrigada, Cláudia. No Rio Grande do Sul, uma das principais feiras do agronegócio está usando tecnologia em prol da sustentabilidade. A feira, realizada em Não Me Toque, no Norte Gaúcho, tem o objetivo de trazer alternativas tecnológicas aos produtores. E também tem uma preocupação ambiental. Parte da energia consumida na feira vem de uma usina solar. É um projeto fantástico e vale a pena quem vir aqui e vai ver visualmente aonde ela está implantada, e é o caminho que nós temos que seguir com certeza. Fizemos um investimento, estamos muito felizes porque o caminho é a geração de energia renovável e sustentável. Para incentivar o reflorestamento, a feira também tem distribuição gratuita de mudas de árvores nativas e exóticas. Por aqui o agricultor encontra desde produtos inovadores, alta tecnologia e grandes máquinas, algumas já pensando em sustentabilidade, ou seja, levar economia para os produtores e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente. As novas máquinas dessa empresa utilizam um motor projetado especificamente para a agricultura. O produtor vai gastar menos combustível e, com isso, vai reduzir a emissão de gases que causam o efeito estufa. O Maurício trocou quase toda a frota de maquinário da fazenda.
ela reduz a rotação automaticamente, conferindo o caminho de combustível, coisa que outras máquinas hoje no mercado não têm, trabalham em rotações fixas. Então, essa tecnologia nova associada ao motor e câmbio trouxe para o nosso negócio economia e nos entrou como uma luva numa pegada que a gente tem hoje, que é a redução da emissão de gases do efeito estufa, né? Essa empresa que fabrica implementos apresentou uma carreta agrícola que tem um equipamento de combate a incêndio acoplado. Além da água, utiliza um produto que apaga o fogo em menos tempo. O produto ele é biodegradável, né? Não contém flúor, não agride o meio ambiente. Uma preocupação aí com o solo do produtor, inclusive. Depois ele realizar a sua operação, ele pode voltar a plantar com toda a tranquilidade. O brasileiro é um dos produtores mais curiosos em implementar, né, a tecnologia na sua propriedade. Então, o que a gente faz é um chamamento àquele produtor que talvez ainda não entrou nessa jornada, acredite que a tecnologia ela é um caminho, é um meio para trazer mais prosperidade para o campo. Ainda falando do agro, o Brasil atingiu a marca de 750 mil toneladas de embalagens de agrotóxicos descartadas de forma regular. Jadir Tafarel é produtor rural em Mato Grosso, desde a década de 1970. Na época, se usava menos agrotóxicos, mas as embalagens do que era consumido acabavam enterradas, queimadas ou abandonadas, oferecendo riscos à saúde e poluindo o meio ambiente. A gente não tinha informação e não tinha o que fazer com a embalagem. Hoje, com toda a segurança, as embalagens vazias passam por um processo de tríplice lavagem. São furadas e ficam armazenadas em um local específico na fazenda até a coleta. É a questão da consciência mesmo, de não poluir, de fazer a coisa certa, de reciclar, né? No ano passado, o Ministério da Agricultura autorizou o registro de 555 novos agrotóxicos. A quantidade de aprovações em 2023 foi a terceira maior desde o início da série histórica anual. As milhares de toneladas de produtos químicos usados na agricultura precisam de embalagens especiais. Por lei, os compradores devem devolver os recipientes vazios até um ano depois da compra. O local de entrega está indicado na nota fiscal. Em todo o país, existem cerca de 400 pontos de coleta, como esse em Sinop, no norte de Mato Grosso. Aqui, eles recebem as embalagens vazias, fazem a separação, a compactação e depois enviam para unidades de reciclagem. Desde a implantação desse sistema até o ano passado, o Brasil atingiu a marca de 750 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas destinadas de forma ambientalmente correta. E essa taxa tem aumentado ano a ano. Saltou de 3.800 toneladas em 2002 para 53 mil em 2023. Mato Grosso lidera a lista dos estados que mais destina as embalagens de forma adequada, seguida por Paraná e São Paulo. De todas as embalagens recebidas, 7% são incineradas e 93% são recicladas. Nessa fábrica, em Cuiabá, as embalagens de defensivos agrícolas são transformadas em dutos de plástico reciclado, que são usados na construção civil. Surgiu essa necessidade, montamos uma recicladora e logo depois já começamos a produzir os dutos corrugados que têm aumentado dia a dia. Um decreto federal determina que quem deixa de dar destinação ambientalmente adequada às embalagens está sujeito a receber multa, que varia de 5 mil a 50 milhões de reais. Ao fazer a destinação correta dessas embalagens defensivas, o agricultor ele ganha, além de estar ajudando o meio ambiente, ele também ganha em questões de certificações, favorece negócios. A seguir tem a vitória do Vasco na Copa do Brasil. Voltamos com o futebol. O Vasco derrotou o Água Santa nos pênaltis e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Pela segunda fase da Copa do Brasil, jogo em São Januário, e o Vasco saiu na frente logo no comecinho. Paiê chutou e no rebote Lucas Piton fez 1-0. Aos 15 minutos, o segundo. Paulo Henrique cruzou e Verratti fez 2-0. Nos acréscimos do primeiro tempo, Neilton diminuiu a vantagem. No segundo tempo, o Água Santa pressionou e conseguiu o empate e a virada. O segundo gol foi marcado por Robles, de cabeça, depois da cobrança dessa falta. O gol da virada foi aos 42 do segundo tempo.
Luan Dias recebeu e bateu na saída de Léo Jardim. O resultado ia dando a classificação para o time paulista. Só que nos acréscimos, Payet cruzou e Lucas Piton de cabeça empatou. 3-3 e decisão nos pênaltis. Léo Jardim defendeu a cobrança de Robles. Bruno Mezenga acertou a trave e ficou nos pés de Verratti o pênalti decisivo que garantiu a classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. Uma exposição em cartaz no MASP conta a história das campanhas de conscientização sobre a AIDS nos anos 80. Essa mostra faz parte de uma programação maior que destaca produções ligadas à comunidade LGBTQIA+. O encontro dessas bocas é mais do que uma demonstração de afeto. É também uma denúncia. O cartaz diz que beijar não mata. A ganância e a indiferença é que matam. Esse é um dos trabalhos do Grand Fury, um coletivo de artistas que atuou entre os anos 80 e 90 nos Estados Unidos. O grupo se tornou referência ao promover campanhas e intervenções públicas que criticavam a postura do governo norte-americano em relação à AIDS. O artista conta que o trabalho começou num momento em que havia um estigma muito grande contra pessoas HIV positivas e que o governo não fornecia nenhum serviço de pesquisa de remédios ou dinheiro para tratamento. Essa é a primeira vez que uma exposição do grupo chega à América Latina. São 77 obras, incluindo fotocópias e impressões digitais sobre papel. Por meio dessas linguagens, o objetivo era um só: chegar no coração das pessoas e na mente das pessoas e falar sobre o que estava acontecendo. É um assunto que era negligenciado pelo Estado, negligenciado pela indústria farmacêutica em especial, um assunto que era fonte de medo, de insegurança para as pessoas vivendo com HIV e também para as pessoas que não sabiam o que era essa doença, porque não existia, era um silêncio absoluto. Toda a programação do MASP em 2024 é dedicada às histórias da diversidade LGBTQIA+. A proposta é abordar o ativismo e a representatividade em conexão com a cultura e com diversas práticas artísticas. Das exposições que a gente tem ao longo do ano, a gente tem uma série de outros eventos também que buscam trazer para o público, né, esse diálogo sobre e com pessoas LGBTQIA+. A sala de vídeo exibe o trabalho da argentina Máxima Mani. Artista, bailarina e professora de danças tradicionais na região dos Andes. Comecei a construir, a funcionar meu amor por la dança. Os vídeos são protagonizados pela drag queen Bartolina Xixa, uma personagem que Máxima Mani criou em homenagem a uma líder indígena. Ser andinos y ser maricas y ser tortas y ser trabas. É uma lideresa do mundo andino. Mamani explica que se trata de uma líder do mundo andino, que lutou nas revoluções contra os colonizadores e morreu por causa da repressão. Ela diz que a ideia de trazer essa liderança para o presente também é um modo de pensar o passado para poder apresentar um futuro diferente. Pensarnos desde nosso passado para plantear um futuro diferente. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Boa noite para você. Até amanhã.